Boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal do Serviço de Animação Vocacional da Diocese de Mogi das Cruzes. Como todos sabem, estamos vivendo o mês de agosto, onde a Igreja nos convida a refletir sobre a nossa vocação, sobre a vocação a qual Deus chama cada um de nós. No primeiro domingo do mês de agosto, nós refletimos e rezamos pelo ministério ordenado. No segundo domingo, rezamos a vocação familiar, a vocação matrimonial. No terceiro domingo, rezamos e refletimos a vocação dos nossos irmãos e irmãs consagrados e consagradas. Neste quarto domingo, a Igreja nos convida a refletir a vocação dos leigos e leigas. Antes de qualquer coisa, somos chamados a colocar a nossa vocação, o nosso sim, diante do coração de Deus. Aproveitemos esse início da nossa live para rezar. Vamos pedir ao Senhor que nos dê sabedoria, que nos ajude a dizer o nosso sim, a responder de maneira concreta o chamado que Ele faz a cada um e a cada uma de nós, seus filhos e suas filhas. Envia teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Ó Pai misericordioso, por Jesus Cristo, luz do mundo, e pelo Espírito Santo, Tu nos concedestes pelo batismo a luz da fé. Nós te rendemos graças e te pedimos a perseverança em nossa identidade, vocação, espiritualidade e missão, na Igreja e, como Igreja, no mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, que bom estarmos reunidos em torno da Palavra de Deus, em comunhão com todo o corpo eclesial, que neste ano reflete o tema Cristo nos salva e nos envia, e o lema Quem escuta a minha palavra possui a vida eterna. Queremos destacar nessa leitura orante a vocação dos cristãos leigos e leigas. A imensa maioria do povo de Deus é constituído por leigos. Eles exercem ministérios não ordenados para a vida e o crescimento da Igreja e prestam serviço cristão ao mundo. Como motivação inicial, vamos ouvir um trecho da carta do Papa Francisco. Olhar para o povo de Deus é recordar que todos fazemos o nosso ingresso na Igreja como leigos. O primeiro sacramento que sela para sempre a nossa identidade e da qual deveríamos sempre ser orgulhosos é o batismo. A nossa primeira e fundamental consagração lança suas raízes no nosso batismo. Ninguém foi batizado sacerdote nem bispo. Batizaram-nos leigos e é o sinal indelével que jamais poderá ser apagado. Faz-nos bem recordar que a Igreja não é uma elite de sacerdotes consagrados, bispos, mas que todos formamos o povo santo e fiel de Deus. Esquecermos-nos disso comporta vários riscos e deformações na nossa experiência, quer pessoal, quer comunitária, do ministério que a Igreja nos confiou. O povo santo fiel de Deus foi ungido com a graça do Espírito Santo e, portanto, no momento de refletir, pensar, avaliar, discernir, devemos estar muito atentos a esta unção. Então, bem atentos a essa unção do Espírito Santo, vamos fazer um instante de silêncio. A carta do Papa Francisco se dirige também a cada um e a cada um de nós, como pessoas e igreja. Vamos olhar para a mesa que preparamos, lembrar do nosso batismo, de nossa pertença na igreja como ramos da videira, como luz do mundo, sal da terra,
e da realidade na qual nós estamos inseridos e a qual somos enviados e enviadas. Irmãos e irmãs, esse é o momento central de nossa leitura orante. A palavra de Deus será proclamada. Deus nos fala através de São Paulo. Ele nos ensina que a igreja é o corpo de Cristo na história e que nós somos membros desse corpo. Para a leitura da palavra, eu chamo nosso amigo, seminarista Diego. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. A respeito dos dons do Espírito Santo, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. De fato, assim como um corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num só Espírito, para formarmos um só corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Na verdade, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos. De fato, Deus dispôs os membros e cada um deles no corpo conforme quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Mas, pelo contrário, há muitos membros e, no entanto, um só corpo. Vós todos sois o corpo de Cristo e, individualmente, sois membros desse corpo. Palavra do Senhor. A partir daquilo que nós ouvimos no texto de São Paulo, devemos refletir se a nossa resposta ao chamado que Deus faz a cada um de nós tem sido de acordo com aquilo que Jesus espera. Os cristãos leigos e leigas são chamados a serem os olhos, os ouvidos, as mãos, a boca e o coração de Cristo, na igreja e no mundo. Será que a nossa resposta está indo de encontro ao que Cristo espera de cada um de nós? Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz por caminhos nunca vistos, me enviou. Sou chamada a ser fermento, sal e luz, e por isso respondi: aqui estou. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Quando alguém te pergunta quem é o leigo e a leiga cristã, o que você responde? Segundo o senso comum, leigo é a pessoa desprovida de conhecimento de algo ou de alguém,
que não é especialista em alguma coisa. Por exemplo, sou leiga em política ou sou leigo nesse assunto. Durante muito tempo, também na igreja se pensava assim, mas agora há um outro significado. Com o Vaticano II, houve um grande avanço no significado do ser leigo e ser leiga na igreja. Segundo o Vaticano, pelo nome de leigos, leigas, aqui são compreendidos todos os cristãos, exceto os membros da ordem sacra e do estado religioso aprovado na igreja. Estes fiéis, pelo batismo, foram incorporados a Cristo, constituídos no povo de Deus, e a seu modo feitos partícipes do munus sacerdotal, profético e régio de Cristo, pelo que exercem sua parte na missão de todo o povo cristão, na igreja e no mundo. A índole secular é própria aos leigos. Sendo assim, o leigo é, antes de tudo, um cristão. A leiga é, antes de tudo, uma cristã, que pela força de seu batismo e pela unção do Espírito Santo, testemunham Jesus Cristo dentro da igreja e fora dela, sendo sal da terra e luz do mundo.
Qual a missão específica dos cristãos leigos e leigas? Como leigos e leigas, como sujeitos eclesiais, cidadãos do mundo, a nossa missão é estar no mundo, sermos sal e luz onde for necessário ser, seja na comunidade eclesial, seja na sociedade, na casa, no trabalho, no mundo da educação, no mundo da cultura, no mundo da política, nos movimentos populares, enfim, onde for necessário estarmos como sujeitos eclesiais que somos. A partir do nosso batismo, a partir da nossa confirmação, nós somos convidados a sermos testemunhas do plano de Deus. Como leigo, nós temos que ser como Jesus, levar o evangelho a toda a esfera e também ir até aqueles que mais necessitam, da misericórdia de Deus. Os pobres, os doentes, os enfermos, órfãos, idosos, pessoas que estão em situação de carência. Eu, quanto leigo, acredito que a minha missão ela é a inclusão dos trabalhadores, a inclusão daqueles que estão excluídos da sociedade. E esse, na verdade, que é o meu trabalho, Então, pegar os catadores, a população em situação de rua e resgatá-los, na verdade, como profissionais, assim como eu fui um dia, na verdade, sentir como um excluído. E hoje eu quero que outros moradores de rua e outros catadores se sintam incluídos, profissionais daquilo que já faz. Sempre fui ao encontro do meu chamado e minha vocação foi sempre estar mais perto dos menos favorecidos. Faço parte das promotoras populares poaense, sou conselheira de saúde de Poá e faço parte de diversos movimentos sociais. Minha missão sempre foi uma evangelização de saída, levar Jesus aonde o povo está. É importante a gente lembrar que o cristão e a cristã, leigo, leiga, é quem mantém a igreja, é quem faz ela existir. Não se basta apenas o clero, mas nós também somos necessários. Nós temos uma função muito importante, considerando que somos nós que vivemos a maior parte do tempo do nosso dia a dia, levando a fala, a vida e o jeito de ser cristão dentro do nosso local de convivência, daquilo que nós fazemos, pensamos. Nós somos chamados a ser pessoas inspiradoras, pessoas que reflitam para a sociedade tudo aquilo que aprendemos no Evangelho, a prática do amor, a prática do perdão, a prática da justiça e da paz. Deste modo, a sociedade olha para os leigos e leigas como pessoas que exercem uma liderança importante em cada papel social. Porque, para ser cristão, nós não precisamos ficar propagando aos quatro cantos, sou cristão, sou cristão. Não, basta agirmos como cristão, amando, respeitando a Deus, as pessoas e fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fizéssemos para nós. Então, nós conseguimos chegar onde um religioso e um padre muitas vezes não conseguem chegar. Então, essa missão é confiada a nós, leigos e leigas. Então, essa missão específica de anunciar fora da igreja, de fazer o anúncio dentro dessas realidades onde nós estamos inseridas. Como cada um pode contribuir para ajudar a transformar a sociedade a partir do projeto de Jesus? Cada um e cada uma vai descobrindo ao longo do tempo a sua forma de contribuir no mundo com o projeto de Jesus. No meu caso, eu encontrei na comunicação a minha vocação. E desta forma eu procuro contribuir sendo um comunicador social, prezando para que a boa informação, a informação correta e precisa seja levada a todos aqueles que necessitam, anunciando as boas notícias, mas também denunciando as injustiças. Aqui em Mogi a gente teve um exemplo muito bonito com a juventude, que percebeu essa importância e, junto com outros jovens, formou um movimento chamado Juventude Mogiana, que pedia a criação de um Conselho Municipal de Juventude na cidade, a partir da criação do Estatuto da Juventude. Então, em 2015, esse objetivo foi alcançado
em Mogi das Cruzes foi a primeira cidade do Alto Tietê a ter um Conselho Municipal de Juventude que discutiria, né, e poderia propor políticas públicas específicas para a juventude. Então, assim que nós possamos fazer, é assim que a gente pode fazer, não é? Sendo testemunhas e agindo como seres políticos, participando da poli, participando da comunidade eclesial, das questões do bairro, das questões da cidade, não é? Em todas as esferas que nós possamos participar. A missão chamada Amigos de Deus, que é uma missão totalmente de leigos, né? É aberto para todas as pessoas, mas hoje nós só temos leigos que saem às ruas, né, em busca de ajudar o mais necessitado, onde toda semana nós levamos alimento, roupas, cobertores, água para as pessoas em situação de rua. Além disso, nós também vamos de encontro às pessoas carentes, né, famílias, orfanatos, abrigos de crianças, e descobrimos nesse nosso chamado, né, um papel de leigo também, né? Não é um papel só para os leigos, mas nós como leigos descobrimos esse chamado de Deus a convite do Papa Francisco, que nos pede uma igreja em saída, né? Então essa é a importância de nós não ficarmos somente presos dentro dos muros da igreja, mas também ouvir aquilo que Deus tem para nos enviar, aonde Deus quer nos enviar, e irmos, né? Podemos contribuir no projeto de Jesus, desempenhando a nossa missão de ser sal da terra e luz do mundo, né? Na sociedade, no meio onde nós estamos inseridos, sendo evangelho vivo. E ser esse evangelho vivo, dar o testemunho, é de grande importância para nós cristãos leigos, porque tem até um santo que fala, né? Evangelize e, se necessário, use as palavras. Então, quanto o testemunho ele é importante e o quanto é importante também a nossa busca pela santidade. Então, o próprio documento 105, que vem falar da importância do cristão leigo e leiga, ele vem dizer que o nosso chamado é o chamado à santidade. Muitas vezes nós achamos que o chamado à santidade é apenas para um religioso, para um padre, né, que é coisa de santo, é uma coisa que está distante. E não, nós somos chamados a viver em santidade nestas realidades. Eu colaboro na produção de um espetáculo da Paixão de Cristo aqui na cidade de Poá, que é o Passos da Paixão. Ele hoje, né, no formato que o espetáculo tem, não tem tanta ligação mais com a igreja, mas ele não deixa de ter, né, ele nasceu dentro da Igreja Católica, mas com o tempo foi se entendendo o papel dele na sociedade, não apenas para a igreja, para muito além. Mas para mim, enquanto cristão católico, entendo que através desse espetáculo que fala da sociedade, que fala dos problemas da sociedade, eu posso levar também de fato a palavra de Cristo dentro do ponto de vista da fé e do ponto de vista de acreditar no ser humano, de acreditar naquilo que Cristo tanto pregou, que as pessoas são boas. É difícil essa caminhada de fé, porque muitas vezes a gente lida com outras denominações, com outras religiões, ou com pessoas que não pregam uma religião, que não professam uma religião, mas que ainda assim nós respeitamos e aprendemos a lidar, conhecer, inclusive para vivenciar de fato aquilo que Cristo nos ensinou. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal perde o sabor, com que o salgaremos? Não serve mais para nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelas pessoas. Na sua vida de fé, que alegrias e desafios você vivencia como cristão leigo ou leiga? E aí vem as nossas alegrias, né? Que cada inclusão de cada trabalhador, a inclusão de cada trabalhadora nesse processo é muito dignificante e nos traz, na verdade, a missão cumprida que nós aprendemos com Jesus. E os desafios que nós temos nisso, é lógico, né? Sempre tem as pedras no caminho que a gente, com muita fé, com muita determinação, a gente segue em frente acreditando no mundo melhor, numa qualidade de vida melhor para os catadores e catadoras de material reciclável e a força, né, que o Espírito Santo nos dá, e isso nos traz, na verdade, a dignidade. Nesse tempo de pandemia, nós temos passado grandes dificuldades, a gente de repente é obrigado a conviver só nós dois, mais de anos juntos, tudo. E se não é pela nossa fé, pela nossa devoção, quantas coisas de ruim teria acontecido?
É lógico que não foi tudo um mar de rosa. Nós tivemos nossas dificuldades e nossas alegrias, inclusive com relação aos nossos filhos e netos mesmo. Mas graças à nossa fé, onde muitos casais estão se separando, muitas brigas feias estão acontecendo, a gente tem conseguido superar e passar, transpor essa fase aí, justamente nas nossas rezas, acompanhando os terços que o Padre Reginaldo tem feito, as missas online, e graças a isso é que a gente tem conseguido superar todas essas dificuldades. E a gente tem passado esses mesmos tipos de ensinamento para os nossos filhos e netos. Agradeço a Deus todos os dias pelos irmãos que Ele me concedeu durante essa caminhada de fé. Dentro da nossa realidade, enquanto cristãos, são muitas as alegrias que nós experimentamos, como, por exemplo, ver os frutos da evangelização quando uma criança, após a catequese, permanece na igreja, quando um colega de trabalho nos procura quando precisa de um conselho, porque eles nos reconhecem como missionários, E no matrimônio, que mesmo diante das dificuldades, Deus ele se revela no cuidado que temos um para com o outro. Uma das grandes alegrias é perceber que a juventude tem sim se sensibilizado, tem se inclinado a participar da vida da poli, a vida da cidade, não é? Então, tem sim tentado ocupar esses espaços, os espaços organizados em que a sociedade civil pode estar. A juventude também tem tentado ocupar o mundo da política, não é? Muitas juventudes ingressando nos movimentos populares, mas também nos partidos políticos, tentando ressignificar esses espaços. Então, essa é uma grande alegria, haja vista que, para as grandes transformações sociais, elas passarão sim pela política, não há outra forma de fazer. Bom, e dentro dessa vivência de fé, as alegrias e os desafios que se apresentam são as pequenas alegrias. Por exemplo, nesse tempo de pandemia em que nós estamos, nós, comunicadores e comunicadoras, que prezam, sobretudo, pela ciência, ficamos muito felizes e alegres ao perceber a campanha de vacinação avançando, a passos lentos, é verdade, mas avançando, graças à boa informação, graças à comunicação chegando a todos e a todas, sobretudo naquelas regiões mais carentes, naquelas famílias que mais precisam do acesso à saúde, que mais precisam garantir com que seus direitos sejam assegurados. E, sobretudo, nesse tempo que nós estamos, nós, comunicadores e comunicadoras, devemos trabalhar incessantemente para combater as chamadas fake news, as informações falsas, as desinformações, porque elas em nada contribuem para o bom desenvolvimento de uma sociedade, em nada contribuem para a construção do projeto de Jesus. Então, nesse sentido, é importante que nós, comunicadores e comunicadoras, estejamos sempre atentos às necessidades do nosso povo, às necessidades da nossa sociedade, para que a gente possa apresentar caminhos, apresentar pistas, apresentar soluções para superar todos os desafios e fazer com isso a construção do reino de Deus, a construção do projeto de Jesus, para que ele aconteça no meio de todas e de todos, para que todos possam ter vida e vida em abundância. E sigo aqui, levando Cristo vivo a todos. Queremos agradecer a você que até agora ficou aqui conosco. Pedimos que você envie, faça seus comentários, envie suas perguntas. Esperamos ter contribuído para que você saiba melhor o que é ser um leigo e uma leiga cristã. A nossa missão é uma missão árdua e sem a ajuda de Deus nós não somos capazes de realizá-la. Vamos encerrar esse nosso momento, essa nossa reflexão, pedindo ao Senhor que envie sobre nós o seu Espírito e que nos fortaleça e nos ajude a cumprir bem aquilo que Ele espera de nós. Rezemos junto com os nossos jovens e as nossas jovens, pedindo ao Senhor força e coragem para cumprir a nossa missão. Oração do leigo no Ano Nacional do Laicato. Ó Trindade Santa,
amor pleno e eterno, que estabelecestes a Igreja como vossa imagem terrena. Nós vos agradecemos pelos dons, carismas, vocações, ministérios e serviços que todos os membros do vosso povo realizam como igreja em saída para o bem comum, a missão evangelizadora e a transformação social no caminho do vosso reino. Nós os louvamos pela presença e organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil, sujeitos eclesiais, testemunhas de fé, santidade e ação transformadora. Nós os pedimos que os batizados atuem como sal da terra e luz do mundo, na família, no trabalho, na política e na economia, nas ciências e nas artes, na educação, na cultura e nos meios de comunicação, na cidade, no campo e em todo o planeta, nossa casa comum. Nós os rogamos que todos contribuam para que os cristãos leigos e leigas compreendam sua vocação e identidade, espiritualidade e missão, e atuem de forma organizada na Igreja e na sociedade, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres. Isto vos suplicamos, pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, modelo para todos os cristãos. Amém. Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a chuva em terra seca. Eu sou como a chuva em terra seca, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir, pra saciar, fazer brotar. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu sou como a flor por sobre o muro. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. Eu tenho mel, sabor do céu. Eu vivo para amar e para servir. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. É missão de todos nós. Deus chama, eu quero ouvir a sua voz. O Deus que me criou, me quis, me consagrou para anunciar o seu amor. O Deus que me criou,